o coração selvagem do Velho Oeste, onde o vento carregava promessas de riqueza e o chão escondia segredos que desafiam o tempo. Entre os anos 1800 e o início do século XX, mineradores, bandidos e aventureiros cruzaram planícies, montanhas e desertos em busca de ouro, prata e glória. Muitos conseguiram, mas muitos também perderam tudo, deixando para trás tesouros enterrados, mapas codificados e histórias que ecoam até hoje. Vamos desenterrar essas lendas. Dos assaltos de Jesse James às minas perdidas de Jacob Waltz, dos códigos de Thomas Beale ao ouro que ainda brilha em algum lugar, esta é a saga dos tesouros escondidos do Velho Oeste e outras épocas. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. O chamado das Terras Selvagens. Era o início do século XIX e o vento soprava forte pelas planícies americanas, carregando poeira, promessas e o som distante de cascos batendo contra a terra seca. O Velho Oeste, ou a fronteira americana, como os historiadores o chamam, não era apenas um lugar, era um estado de espírito, um território onde a lei era frágil, os sonhos eram grandes e o perigo espreitava em cada sombra. Estamos falando de uma vasta extensão que ia dos Montes Apalaches até o Pacífico, um espaço que entre os anos 1800 e o início do século XX viu a chegada de colonos, aventureiros, bandidos e caçadores de fortuna. E com eles vieram os tesouros, ouro, prata, joias e segredos que até hoje permanecem enterrados sob o solo ou perdidos nas histórias que o tempo quase apagou. Imagine o cenário. Estamos em 1803 e os Estados Unidos acabam de comprar a Louisiana da França por 15 milhões de dólares. Um negócio que dobrou o tamanho do país e abriu as portas para o Oeste. Thomas Jefferson, o presidente da época, tinha uma visão clara: expandir a nação até onde os olhos pudessem alcançar. Esse desejo ficou conhecido como o Destino Manifesto, a ideia de que os americanos tinham o direito, quase divino, de conquistar aquelas terras selvagens. Mas o que Jefferson talvez não imaginasse é que, junto com os colonos, viria uma onda de ambição que transformaria o Oeste em um caldeirão de riqueza e violência. Como sabemos, o Velho Oeste não era um lugar de romantismo, como os filmes de Hollywood muitas vezes mostram. Era sujo, brutal e imprevisível. As cidades brotavam rápido, feitas de madeira e lama, muitas vezes ao redor de minas de ouro ou prata descobertas por acaso. Lugares como Tombstone, no Arizona, ou Deadwood, nas Dakotas, nasceram assim, do nada, em meio ao caos. E com a riqueza vinham os ladrões, os assaltantes de diligências e os homens dispostos a matar por um punhado de moedas. Mas o que acontecia com todo esse dinheiro quando os donos morriam ou fugiam? Muitas vezes, ele simplesmente desaparecia, escondido em cavernas, enterrado em planícies ou afundado em rios. Esses são os tesouros escondidos do Velho Oeste, e nossa história começa com eles. Um dos primeiros casos documentados vem de 1819, com um homem chamado Thomas Beale. Ele não era um bandido comum, mas um aventureiro de verdade, alguém que sabia liderar e planejar. Beale era parte de um grupo de caçadores que, segundo a lenda baseada em documentos reais, encontrou uma mina de ouro e prata no Oeste, possivelmente no Colorado ou no Novo México. As versões divergem, mas os fatos apontam para algo concreto. Eles extraíram uma fortuna, cerca de 1.300 quilos de ouro e mais de 2.300 quilos de prata, além de joias compradas com parte do lucro. Só que o Oeste não era lugar para guardar algo assim com segurança. Bancos eram raros e confiar em alguém era arriscado. Então, Beale e seus homens decidiram esconder o tesouro.
Eles levaram tudo para o condado de Bedford, na Virgínia, um lugar mais próximo da civilização da costa leste, mas ainda isolado o suficiente para manter segredos. Lá, enterraram a riqueza em um local que só eles conheciam. Para garantir que o tesouro pudesse ser recuperado, Bill escreveu 3 mensagens codificadas, os famosos cifrados de Bill. O primeiro descrevia o local exato do esconderijo, o segundo listava o conteúdo do tesouro e o terceiro dava os nomes dos donos. Ele entregou esses papéis a um amigo, Robert Morris, dono de uma hospedaria, com a instrução de só abri-los se ele não voltasse em 10 anos. Bill e seus homens partiram de novo para o oeste, talvez para buscar mais ouro, talvez para despistar curiosos. Mas nunca mais foram vistos. Morris esperou 10 anos, 20 anos, até que em 1845 abriu a caixa que Bill deixou. Lá estavam os 3 códigos, escritos em números que pareciam indecifráveis. Apenas o segundo foi resolvido, usando a Declaração de Independência como chave. Ele confirmava a quantidade impressionante de ouro e prata. Os outros 2, porém, continuam um mistério até hoje. Caçadores de tesouros, criptógrafos e historiadores já gastaram décadas tentando descobrir onde está o butim de Bill, estimado em mais de 60 milhões de dólares em valores atuais. Alguns dizem que está em uma montanha da Virgínia, outros que foi desenterrado há muito tempo por alguém que guardou silêncio. O fato é que Thomas Bill abriu as portas para uma das maiores lendas de tesouros perdidos do Velho Oeste. E sua história é só o começo. Enquanto Bill desaparecia no horizonte, o Oeste ficava mais agitado. A década de 1840 trouxe a Corrida do Ouro da Califórnia. Em 24 de janeiro de 1848, James Marshall encontrou pepitas de ouro no Rio Americano, perto de Coloma. A notícia se espalhou como fogo em mato seco e em 1849, os famosos 49ers, milhares de pessoas cruzaram o país em carroças, a pé ou por mar, sonhando com riqueza instantânea. Só que minerar ouro não era fácil. O trabalho era duro, as ferramentas eram primitivas e os bandidos estavam por toda parte. Sombras nas trilhas e o ouro que nunca chegou. O sol queimava alto no céu do Velho Oeste, mas nas trilhas estreitas e nos desfiladeiros escarpados, as sombras cresciam longas e perigosas. Era um tempo em que o som de um galope distante podia significar um amigo trazendo notícias ou um bandido com a pistola engatilhada. Estamos na década de 1860 e o oeste americano pulsava com a energia da corrida do ouro, da guerra civil e da expansão ferroviária. Mas, para cada homem que enriquecia com uma pepita ou uma carga de prata, havia outro pronto a roubar tudo, e muitos desses roubos terminaram com fortunas desaparecendo no vento. Esses são os tesouros que vamos caçar agora. Os que foram enterrados por mãos criminosas, perdidos em minas esquecidas e procurados até hoje. Em 1863, uma caravana de carroças saiu de Santa Fé, Novo México, rumo ao Texas, carregada com $300 mil em ouro confederado, moedas cunhadas para financiar a Guerra Civil. Perto do rio Canadian, no Oklahoma, índios Kiowa atacaram. Os sobreviventes fugiram, mas o ouro ficou para trás, possivelmente jogado no rio ou enterrado às pressas. Em 1902, um fazendeiro achou uma moeda de ouro de 1861 na região, mas o grosso do tesouro, hoje valendo dezenas de milhões, nunca apareceu. O rio Canadian mudou de curso desde então, complicando tudo. Homens como Henry Plummer, um xerife que secretamente liderava uma gangue de assaltantes em Montana, aproveitavam o caos para roubar mineradores. Plummer foi enforcado em 1864 por cidadãos cansados de seus crimes, mas muitos acreditam que ele escondeu parte do ouro roubado antes de morrer.
Um caso famoso aconteceu em 1865, perto de Black Rock, em Nevada. Uma diligência da Wells Fargo, carregada com 200 quilos de ouro, foi atacada por uma quadrilha. Os assaltantes mataram os guardas, pegaram o botim e fugiram para o deserto. Dias depois, a diligência foi encontrada, vazia. O ouro, nunca mais visto. Historiadores estimam que valeria uns 10 milhões de dólares hoje. Alguns dizem que os ladrões o enterraram nas dunas, outros que foi dividido e levado para longe. O deserto de Nevada guarda esse segredo, e as tempestades de areia só dificultam a busca. Voltando às planícies, outra figura entra em cena: Jesse James. Nascido em 1847 no Missouri, ele era um ex-soldado confederado que virou bandido após a Guerra Civil. Com seu irmão Frank e a gangue James Younger, Jesse assaltou bancos, trens e diligências entre 1866 e 1882. Um dos roubos mais famosos foi em 1874, quando levaram 12 mil dólares, uma fortuna na época, de um trem em Gads Hill, Missouri. Jesse era esperto, usava táticas de guerrilha, atacava rápido e sumia nas florestas. Mas o que ele fazia com o dinheiro? Bancos não eram opção segura para um fora da lei. Muitas vezes, ele e seus homens escondiam o botim em cavernas ou enterravam em locais marcados só na memória. Em 1869, a primeira ferrovia transcontinental foi concluída, ligando o leste ao oeste. Trens carregavam ouro e prata das minas para bancos em São Francisco ou Denver, mas eram alvos fáceis. Mas nem todos os tesouros vinham de assaltos ou minas. Havia os navios perdidos, carregados de riquezas das colônias espanholas que afundaram na costa do Pacífico ou em rios internos. Em 1715, por exemplo, o galeão espanhol San Miguel naufragou perto da Ilha Amélia, na Flórida, com uma carga de ouro e prata que hoje valeria 2 bilhões de dólares. Ele fazia parte de uma frota que levava tesouros do México para a Espanha, mas uma tempestade o engoliu. Outros navios da mesma frota foram encontrados, mas o San Miguel continua perdido, talvez coberto por sedimentos no fundo do Atlântico. Enquanto isso, em 1870, nas montanhas do Novo México, outro tesouro ganhava forma. Jacob Waltz, um imigrante alemão conhecido como o holandês, apareceu em Phoenix, Arizona, com ouro de alta pureza. Ele dizia ter encontrado uma mina nas montanhas Superstição, a leste da cidade. Waltz era reservado, mas às vezes vendia pepitas na cidade, sempre voltando com mais. Em 1891, ele morreu de pneumonia, mas antes, no leito de morte, deu pistas vagas a uma vizinha, Julia Thomas, sobre o local. Siga o pico do Weaver's Needle até uma ravina profunda. O ouro está lá. Mapas na poeira e os caçadores do impossível. Estamos no século XIX e o som das picaretas nas minas começava a ser substituído pelo silêncio das cidades fantasmas. Os bandidos, mineradores e aventureiros que enriqueceram ou morreram tentando, deixaram para trás mais do que ouro e prata, deixaram pistas, mapas rabiscados em papéis amarelados, mensagens codificadas em pedras, histórias sussurradas nos salões. Esses eram os rastros que os caçadores de tesouros seguiam, muitas vezes arriscando tudo por uma chance de glória. E entre os nomes que ecoam como trovão nas histórias da fronteira, um se destaca: Black Bart. Nascido Charles Earl Bowles na Inglaterra, ele chegou ao oeste americano, onde se tornou uma lenda. Mas Black Bart não era um pistoleiro sanguinário como Jesse James. Ele era um cavalheiro fora da lei, um assaltante de diligências que preferia palavras a balas. Entre 1875 e 1883, ele roubou diligências da Wells Fargo na Califórnia. E o mais impressionante, sempre agia sozinho, com uma espingarda que dizem nem carregada estava.
Usava um chapéu de aba larga, um sobretudo escuro e uma máscara de saco de farinha, deixando poemas assinados com seu apelido nos locais dos crimes. Um dos versos, de 1877, dizia: "Eu roubei os ricos para alimentar os pobres. Deixo este verso para abrir as portas." Mas o que Black Bart fazia com o dinheiro? Ele levava ouro, prata e notas, às vezes milhares de dólares por assalto. Em 1878, perto de Quincy, Califórnia, ele roubou uma diligência com $4.000 em moedas de ouro, uma quantia que hoje valeria mais de $100.000. Só que Bart não vivia como rei. Quando foi preso em 1883, após deixar um lenço com uma marca de lavanderia que o entregou, as autoridades encontraram pouco do butim. Ele passou 6 anos na prisão de San Quentin e, ao sair, em 1888, sumiu da história. Onde foi parar o ouro? Alguns acreditam que ele enterrou tudo nas montanhas de Sierra Nevada, talvez perto de Oroville, onde fez vários assaltos. Outros dizem que gastou em uma vida secreta em São Francisco. Caçadores de tesouros vasculharam as trilhas da Califórnia atrás das riquezas de Black Bart, mas o deserto e as rochas guardaram silêncio. Em 1876, perto de Leadville, Colorado, 2 prospectores, William Stevens e Alvinus Wood, tropeçaram em uma veia de prata enquanto cavavam atrás de ouro. Era o início da mina Matchless, que se tornou uma das mais ricas do estado. Horace Tabor, um comerciante local, comprou os direitos por $17.000 e em poucos anos tirou milhões em prata, cerca de $1 bilhão em valores atuais. Só que a história tem um twist. Ele gastou tudo em luxos e política, e quando o mercado de prata caiu em 1893, ele morreu falido em 1899. E havia os tesouros perdidos por acidente, como o ouro confederado do Rio Canadian. Após o ataque Kiowa, em 1863, caçadores começaram a surgir. Em 1905, um prospector chamado Henry Grayson achou um saco com moedas de ouro no Panhandle de Oklahoma, datadas de 1861. Ele morreu em 1910, sem revelar o local exato. Em 1879, perto de Kanab, Utah, um pastor encontrou uma rocha com símbolos estranhos, linhas e círculos que pareciam apontar para um cânion. Chamada de Pedra de Kanab, ela foi ligada a um suposto tesouro espanhol do século XVII, quando exploradores como Francisco de Coronado cruzaram o sudoeste. Em 1882, Jesse James foi morto por Robert Ford, um traidor de sua própria gangue, com um tiro na nuca enquanto consertava um quadro em casa. Ele tinha 34 anos. Após sua morte, histórias começaram a circular. Jesse teria escondido caixas de ouro em lugares como as colinas Ozark, no Missouri, ou perto de Lawton, Oklahoma. Caçadores de tesouros já encontraram pistas, moedas antigas, mapas desenhados à mão, mas nada definitivo. O valor total dos esconderijos de Jesse pode chegar a milhões, ajustado para hoje. Frank James, que sobreviveu até 1915, nunca revelou nada, levando os segredos do irmão para o túmulo. Julia Thomas vendeu tudo e foi atrás da mina de Waltz em 1892, mas nunca a encontrou. Desde então, a mina perdida do holandês virou obsessão. Em 1901, 2 irmãos, os Petrasch, pegaram a trilha. Reinhard Petrasch passou 50 anos nas montanhas, vivendo como eremita, mas morreu em 1953 sem encontrar nada. Seu irmão Hermann achou algumas pepitas em 1910, mas nunca a mina. As montanhas Superstição, com seus penhascos e canyons, são um labirinto natural. Alguns dizem que Waltz extraiu o equivalente a milhões de dólares em ouro. Outros acreditam que ele apenas achou um esconderijo Apache ou espanhol.
Enquanto Bart escrevia poemas, outros bandidos preferiam o barulho das armas. Entre eles estavam os irmãos Dalton, uma gangue que aterrorizou o Kansas e o território de Oklahoma na década de 1890. Bob, Grat e Emmett Dalton começaram como homens da lei, mas o gosto pelo dinheiro fácil os levou para o outro lado. Em 1892, eles tentaram algo ousado: roubar 2 bancos ao mesmo tempo em Coffeyville, Kansas, em 5 de outubro. O plano era simples: entrar rápido, pegar o dinheiro e fugir. Mas os moradores da cidade estavam preparados. Quando os Dalton saíram dos bancos com sacos cheios de notas e moedas, cerca de $25.000, uma chuva de balas os esperava. Bob e Grat morreram na rua, crivados de tiros, junto com 2 outros membros da gangue. Emmett sobreviveu e foi preso. O que aconteceu com o dinheiro? Parte foi recuperada, mas relatos dizem que os Dalton tinham escondido botins de assaltos anteriores em cavernas nas colinas Wichita, Oklahoma. Um velho mapa, supostamente desenhado por um comparsa, apareceu anos depois, apontando para um esconderijo perto da cidade de Cache. Em 1899, perto de Willcox, Arizona, Butch Cassidy e sua Wild Bunch, incluindo Harvey Logan, o Kid Curry, assaltaram um trem da Southern Pacific, levando $50.000 em barras de ouro e notas. Eles explodiram o vagão com dinamite e fugiram para o deserto. A posse perseguiu, mas o butim sumiu. Butch, cujo nome verdadeiro era Robert Leroy Parker, era um mestre em desaparecer. Nascido em 1866 em Utah, ele liderou a Wild Bunch até 1901, quando fugiu para a América do Sul com Sundance Kid, Harry Longabov. Alguns dizem que o ouro de Willcox foi enterrado perto de Robbers Roost, um esconderijo no Utah, mas as buscas nunca acharam nada além de latas velhas e ferraduras. Cassidy morreu em 1908 na Bolívia, ou não, já que há quem jure que ele voltou aos Estados Unidos e viveu até os anos 1930. O ouro de 1899, ajustado para hoje, valeria mais de $1.500.000. Está lá fora em algum canyon empoeirado? O ouro que ressurgiu e os segredos que ficaram. O Velho Oeste já não ecoa com o trovão de diligências ou o clangor das picaretas, mas suas histórias ainda ressoam nas planícies, montanhas e desertos. Estamos no fim da nossa viagem, e o sol já se põe sobre um território que, entre os anos 1800 e o início do século XX, viu fortunas nascerem e desaparecerem. Alguns desses tesouros foram arrancados da terra por mãos determinadas, outros permanecem enterrados, zombando de quem os procura. Nesta parte final, vamos revelar o que foi encontrado, o que ainda pode estar lá fora e o que essas lendas significam para o mundo de hoje. Comecemos com os tesouros que saíram das sombras. Um dos casos mais impressionantes aconteceu em 1985, no litoral da Flórida. Mel Fisher, um caçador de tesouros obstinado, passou 16 anos buscando o galeão espanhol no Nuestra Senhora de Atocha, naufragado em 1622, perto das Keys. Carregado com ouro, prata e esmeraldas do Novo Mundo, o navio era uma lenda entre mergulhadores. Em 20 de julho de 1985, Fisher acertou em cheio. Seu time encontrou o casco principal a 17 metros de profundidade, com 40 toneladas de prata, 127 barras de ouro e mais de 100.000 moedas. O valor, cerca de $450 milhões na época. Hoje, ajustado, passa de 1 bilhão. Parte foi para museus, parte para Fisher, que enfrentou batalhas legais com o governo americano. O Atocha não era exatamente do Velho Oeste terrestre, mas suas riquezas vieram das mesmas rotas espanholas que cruzaram o Sudoeste. Voltemos ao tesouro de Thomas Beale.
Em 1820, Bill enterrou sua fortuna no condado de Bedford, Virgínia, e deixou 3 cifras para guiar o caminho. Quando Robert Morris abriu a caixa em 1845 e encontrou os códigos, ele tentou decifrá-los, mas só conseguiu resolver o segundo, o que listava o ouro, a prata e as joias. Morris morreu em 1863, mas antes passou os papéis a um amigo, que os publicou em 1885 como The Beale Papers. Foi aí que a febre começou. Um dos primeiros caçadores sérios foi George Hart, um criptógrafo que nos anos 1950 formou o Beale Cipher Association. Ele passou décadas analisando os códigos, convencido de que eram baseados em documentos históricos como a Constituição ou a Bíblia. Nada. Em 1964, Hart publicou um livro com suas teorias, mas o local permanecia um mistério. Outro nome foi Herbert O'Hanlon, que na década de 1970 usou detectores de metal nas colinas da Virgínia. Ele encontrou pregos velhos e latas, mas nenhum ouro. No Arizona, a mina perdida do holandês continuou a saga. Jacob Waltz morreu em 1891, mas suas palavras finais, Weaver's Needle, Ravina Profunda, viraram um mapa vivo na mente dos caçadores. Julia Thomas, a vizinha que ouviu a confissão, saiu em 1892 com 2 ajudantes, vasculhando as montanhas Superstição. O calor e a falta de água os derrotaram, e Julia voltou falida. Em 1901, 2 irmãos, os Petrache, pegaram a trilha. Reinhard Petrache passou 50 anos nas montanhas, vivendo como eremita, mas morreu em 1953 sem encontrar nada. Seu irmão Hermann achou algumas pepitas em 1910, mas nunca a mina. O caso ficou mais sombrio em 1931, com Adolf Ruth. Ele era um caçador de tesouros de Washington, D.C., obcecado por um mapa espanhol que dizia ter vindo de um mineiro mexicano. Ruth chegou à Superstição em junho, com 66 anos e saúde frágil. 6 meses depois, seu crânio foi encontrado com 2 buracos de bala e o mapa sumira. Assassinato ou acidente? Ninguém sabe. Desde então, as mortes nas montanhas, mais de 100 até hoje, ganharam o nome de Maldição do Holandês. Em 1984, Barry Storm, autor de livros sobre a mina, liderou uma expedição com sonar e explosivos, mas só achou rochas. A Superstição são um labirinto de canyons e falsas pistas. O ouro de Waltz pode estar a centímetros ou nunca ter existido além do que ele carregou. E os assaltantes, alguns deixaram rastros que foram desenterrados. Outro caso de mina perdida aconteceu no Novo México, com o tesouro de Victorio Peak. Em 1937, Milton Doc Noss, um quiropodista de Oklahoma, estava caçando nas montanhas San Andres quando tropeçou em uma caverna. Dentro, ele encontrou barras de ouro, moedas espanholas, joias e esqueletos, um tesouro que, segundo ele, valia bilhões. Doc disse que era uma reserva Apache ou espanhola, escondida séculos antes. Ele e sua esposa, Ova, passaram anos tirando o que podiam. Mas em 1939, Doc usou dinamite para alargar a entrada e acabou selando a caverna por acidente. O ouro ficou preso lá dentro. A história ficou ainda mais estranha. Nos anos 1940, a área virou uma zona militar, parte da base de White Sands, e o acesso foi proibido. Doc foi morto em 1949 por um sócio em uma briga por dinheiro. Mas Ova lutou até os anos 1970 para reabrir a caverna. Após anos de buscas por Ova Noss e outros, uma expedição em 1977, autorizada pelo Exército, tirou 16 barras de ouro de uma câmara rasa em White Sands. Análises confirmaram que eram do século XVIII, provavelmente espanholas, valendo alguns milhões.
Só que isso era uma fração do que Milton Doc Noss descreveu. Ele falava em milhares de barras. Em 1938, perto de Norman, Oklahoma, um fazendeiro chamado Clarence McKinney estava arando seu terreno quando sua enxada bateu em algo duro. Era uma caixa de metal enferrujada, cheia de moedas de ouro e prata, datadas de 1870 a 1880, cerca de $5.000 da época, talvez 150 mil hoje. Historiadores ligaram o achado à gangue James Younger, que operou na região. Jesse James pode não ter voltado para pegá-las, mas alguém as encontrou por acidente. Em 1948, J. Frank Dalton, um velho de 101 anos, apareceu no Missouri dizendo ser o verdadeiro Jesse que teria forjado a morte. Ele apontou locais nas colinas Ozark onde o ouro estaria, mas morreu em 1951 sem provas. Em 1970, um caçador chamado Orvus Lee Hawk, usando mapas de família, achou moedas de 1870 perto de Lawton, Oklahoma, ligadas à gangue James Younger. Mas o grande butim, talvez $100.000 da época, continua perdido. As cavernas dos Ozarks, cheias de passagens secretas, são o tipo de lugar que Jesse adorava. Pequenos esconderijos assim aparecem de tempos em tempos. Em 1975, no Missouri, um caçador achou 20 moedas de 1866 perto de uma caverna dos Ozarks, outro eco de Jesse. Em 1980, uma equipe com detectores de metal vasculhou o rio Canadian, mas as cheias tinham mudado o curso e o ouro, cerca de $300.000 da época, ficou submerso ou soterrado. O Texas e o Oklahoma disputam a jurisdição, mas ninguém disputou a fortuna. Em 1990, arqueólogos amadores usaram a pedra de Kanab como guia e acharam cavernas com marcas antigas, mas sem ouro. Alguns dizem que é um mapa real, outros que é só erosão natural. O sudoeste americano está cheio dessas pistas ambíguas. Em 1992, um grupo chamado Oro Grande Associates, liderado por Norman Scott, tentou de novo buscar o tesouro de Victory Peak. Eles tinham mapas de Doc e testemunhos de trabalhadores antigos da base, alegando que o ouro fora retirado em segredo nos anos 1940. Nada conclusivo saiu das buscas e White Sands segue fechada ao público. Há evidências físicas. Barras vendidas por Doc foram analisadas e datam do século XVIII espanhol. Mas o grosso do tesouro, se real, pode estar sob toneladas de rocha ou já ter sido levado. O governo nega tudo e o mistério persiste. Mas nem tudo que brilha é recuperado. Em 1927, operários encontraram uma câmara escondida na mina Matchless com barras de prata esquecidas, avaliadas em $50.000 da época. Não era um tesouro perdido no sentido clássico, mas prova de como o Oeste guardava riquezas até em minas esgotadas. Em 1930, um fazendeiro encontrou moedas de prata de 1880 enterradas nas colinas Wichita, mas o grosso do tesouro dos Dalton, estimado em dezenas de milhares de dólares da época, nunca veio à tona. Emmett, libertado em 1907 após 14 anos de cadeia, morreu em 1937 sem revelar nada. As colinas Wichita ainda atraem aventureiros, mas as cavernas são traiçoeiras, e o tempo apagou muitas pistas. E o que dizer dos tesouros ainda perdidos, mas possivelmente ao alcance? Há também os tesouros menores, menos famosos, mas reais. Em 1998, perto de Reno, Nevada, um caminhante encontrou um saco de moedas de prata de 1865, provavelmente de um assalto à diligência da Wells Fargo. Valia $20.000. E chegamos a um caso mais recente, mas com raízes no Velho Oeste, o tesouro de Forrest Fenn.
Em 2010, Forrest Fenn, um milionário excêntrico, um ex-piloto da Guerra do Vietnã e negociante de arte, anunciou que escondeu um baú com ouro e joias, avaliado em mais de $1 milhão, em algum lugar nas Montanhas Rochosas. Ele deixou pistas em um poema, The Thrill of the Chase, inspirado nas lendas de tesouros perdidos da fronteira. Comece onde as águas quentes param e leve-o ao cânion abaixo. Fenn morreu em 2020, mas antes disso afirmou que o baú foi encontrado, só que o local exato nunca foi confirmado. Milhares foram atrás. Em 2017, Barbara Anderson disse ter resolvido, mas morreu sem provas. Em 2020, Fenn anunciou que Jack Stuiff, um estudante de Michigan, achou o baú, supostamente no Wyoming. Stuiff confirmou em 2021, mas não revelou o local exato, e o baú foi leiloado por $1.800.000. Alguns dizem que é real, outros que foi uma farsa. De qualquer jeito, Fenn reacendeu o fascínio pelos tesouros do Oeste. A mina perdida do holandês continua sendo o santo grau dos caçadores. Em 2009, Ron Feldman, um explorador do Arizona, usou drones e mapas geológicos para rastrear as montanhas Superstição. Ele achou formações que batiam com as pistas de Jacob Waltz, uma ravina perto do Weaver's Needle, com sinais de escavação antiga. Sem permissão para cavar, Feldman só coletou amostras de solo, que mostraram traços de ouro. Em 2015, outro grupo, liderado por Wayne Tuttle, filmou um documentário afirmando ter achado a mina, mas sem provas concretas. O Arizona protege a área como parque estadual e a busca segue travada. O ouro de Waltz pode estar a metros de um trilheiro desavisado. E o ouro de Butch Cassidy? Em 2012, arqueólogos amadores em Robbers Roost, Utah, usaram sonar e acharam uma cavidade sob um penhasco, possivelmente um esconderijo da Wild Bunch. Sem fundos para cavar, deixaram para trás. Em 2018, um historiador chamado Dan Buck, especialista em Cassidy, publicou um estudo sugerindo que o butim de Wilcox, Arizona, foi dividido e enterrado em vários pontos entre Utah e Wyoming. Uma moeda de 1899 achada perto de Green River, Utah, em 2020, reforça a teoria. Está perto, mas o deserto é vasto. Em 2014, no norte da Califórnia, um casal achou 1.400 moedas de ouro, de 1847 a 1894, enterradas em latas. O tesouro de Saddle Ridge, estimado em $10 milhões. Ninguém sabe quem as escondeu, mas as datas batem com a era de Black Bart. Esses achados mostram que o Oeste ainda entrega, mesmo em pedaços. Alguns acharam pedaços da história, como moedas ou barras, outros só ossos e decepção. Os mapas e pistas são reais, registrados em jornais, cartas e tribunais, mas o tempo e a natureza os embaralharam. Mas o que esses tesouros significam hoje? Eles são mais que ouro e prata. São janelas para um tempo de ambição e caos. O Velho Oeste não era romantismo, era um lugar onde a lei era fraca e a sobrevivência mandava. O Oeste mudou. As ferrovias viraram rodovias, as minas viraram museus e os desertos têm placas de proibido entrar. Mas os tesouros continuam lá, alguns a poucos centímetros da superfície, outros tão fundos que só o tempo dirá. A tecnologia ajuda, drones, radar, IA, mas o terreno resiste. O governo protege áreas como White Sands e a Superstição e proprietários privados trancam seus segredos. Ainda assim, todo ano alguém acha uma moeda, uma barra, uma pista. O legado do Velho Oeste não é só o que foi achado, mas o que ainda chama. O tesouro de Fenn, resolvido ou não, inspirou uma nova geração a pegar mapas e botas. As cifras de Bill viraram desafios online, com fóruns debatendo cada número.
A mina do holandês é tema de podcasts e expedições anuais. Esses mistérios sobrevivem porque o Oeste era, e é, maior que qualquer um. Ele engoliu fortunas e cuspiu lendas. Então, onde está o ouro? Sob uma rocha em Bedford, numa caverna em Utah, no fundo de um rio no Oklahoma? Talvez. O que sabemos é isto: o Velho Oeste não entrega fácil. Thomas Beale, Jesse James, Jacob Waltz, eles levaram seus segredos para o túmulo, mas deixaram o rastro. Dos bilhões do Atocha aos centavos de Saddle Ridge, o que foi achado é só a ponta do pico. O resto espera, quieto, na terra que nunca se rendeu. E assim termina nossa história, não com um fim, mas com um convite. O Oeste ainda sussurra. Quem vai ouvir?